Olá, está no ar mais um giro de notícias no oferecimento de Tecnicom, assessoria contábil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, as alergias alimentares. Por isso estamos recebendo em nossos estúdios a nutricionista Claudine Dúlios, que vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda, Claudine. Oi, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. E esse assunto realmente é muito importante. Primeiramente, quais são as alergias alimentares que são mais comuns, que mais a gente vê? Para crianças, principalmente a alergia ao leite de vaca, proteína do leite de vaca, ao ovo, à soja e também ao trigo. Essas são as mais frequentes em crianças. Quanto a adultos, as mais frequentes normalmente são relacionadas a peixes, mariscos e frutos do mar. E essas alergias, elas são genéticas, vêm de fatores genéticos, ou são uma coisa que são desenvolvidas com o tempo? Então, elas têm uma certa relação com a genética, tanto que, por exemplo, se você tiver um pai ou uma mãe que já tem alergia alimentar, ou que tem algum tipo de alergia, asma, a chance de você ter essa alergia vai ser maior, mas essa alergia ela também pode se desenvolver aleatoriamente, por exemplo, na vida adulta. Não significa que você nasceu com essa alergia, que você vai permanecer com ela a sua vida inteira, como, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, que normalmente as crianças possuem essa alergia, mas ao longo da vida, essa alergia ela pode desaparecer, então a pessoa pode se tornar tolerante a esse alimento, mas também essa alergia ela pode ocorrer na idade adulta. E a diferença é que quando essa alergia ela ocorre na idade adulta, ela não vai ser reversível. Se você desenvolveu alergia a algum alimento com 30 anos, é muito difícil que você um dia possa voltar a consumir esse alimento. Mas talvez não exista tratamento, mas existe uma forma de tu poder comer esse alimento da mesma forma? Se você tem alergia alimentar, você não pode comer o alimento. Daí a dieta tem que ser de restrição. Por exemplo, se você tiver alergia ao ovo, você tem que retirar o ovo da sua alimentação. E não é só o ovo cru, é o ovo das receitas e tudo que possa conter essa... Porque assim, o que vai causar alergia é uma proteína que está presente no ovo. Então, se você ingerir essa proteína de qualquer forma, você vai desenvolver, então, sintomas alérgicos. Então, o que pode acontecer é de você ingerir acidentalmente esse alimento, e aí você pode realizar o tratamento com antihistamínico, antialérgico, mas não é bom que você se exponha a esse alimento, porque a gente não sabe o que pode te dar. Se você já tem essa alergia comprovada, pode te dar uma anafilaxia, um choque anafilático, então sua respiração vai trancar, e você pode levar a óbito, né? Então, por isso que quando a pessoa tem alergia alimentar comprovada, algum alimento tem que retirar totalmente da dieta. E existem as alergias alimentares e a doença celíaca. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A alergia alimentar ela é uma resposta exacerbada do nosso organismo frente a algum alérgico, né? Enquanto a doença celíaca, ela é uma doença autoimune. Então, não é uma alergia, ela é uma doença autoimune. Então, a pessoa, quando ela é exposta ao glúten, ela vai desenvolver diversos sintomas e esses sintomas vão muito além dos sintomas tirados pela alergia. Porque a alergia, se você consumir o alimento, o efeito da alergia é mais agudo, né? Você, em segundos ou em 2 horas, você já começa a ter os sintomas, já começa a passar mal. A doença celíaca, você tem tanto sintomas agudos quanto sintomas crônicos. Porque se você não cuidar, não tratar essa doença celíaca, o seu intestino ele vai começar a sofrer sérios problemas com a absorção de outros nutrientes. Então, acaba que, se você tinha uma doença celíaca, você talvez futuramente possa desenvolver osteoporose por causa da falta de absorção de cálcio, ou então uma anemia ferropriva por conta da má absorção de ferro. Então, são diversos fatores associados com a doença celíaca que, ela, no meu ponto de vista, ela é pior do que uma alergia alimentar. Porque na doença celíaca você também tem que excluir todos os alimentos que têm glúten, então inclui qualquer alimento que possua trigo, centeio e cevada, e também a aveia, né, muito recomendada para quem tem doença celíaca, porque a aveia, por natureza, não contém glúten. Entretanto, como ela é sempre processada nos mesmos locais que eles processam esses alimentos que têm glúten, ela acaba que é contaminada. Então, se você tem doença celíaca e você quer consumir aveia, você tem que ler no rótulo que se tem ou não a presença do glúten. Normalmente eles especificam isso. E como que a alimentação de uma pessoa que tem essas alergias, que tem doença celíaca, é importante que essa pessoa tenha o acompanhamento de um nutricionista? Sim, é muito importante, tanto de nutricionista quanto de médico, porque a dieta das pessoas tem que ser de exclusão. Entretanto, tem que tomar muito cuidado para não realizar esse diagnóstico em casa ou sozinho. Esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico médico. E quando a pessoa apresenta, por exemplo, alguma alergia alimentar a algum alimento, é feita uma dieta de exclusão por algumas semanas. E
a gente analisa se essa pessoa teve uma melhora ou se ela não teve uma melhora. Como, por exemplo, assim, eu acho que eu sou alérgica ao ovo. A gente tira por algum tempo e daí a gente analisa, melhorou ou não melhorou. Se ela falar que melhorou, então provavelmente seja isso, então ela vai realizar um outro teste para confirmar esse diagnóstico. Só que se, por exemplo, o sintoma não melhorar, pode ser provavelmente por outra coisa. Então a dieta ela pode voltar ao normal e tem que tentar descobrir do que é a alergia. E quanto à doença celíaca, tu vai ter que excluir todos os alimentos que tem trigo, centeio, cevada, aveia, se for contaminada. E é muito importante cuidar também, porque as pessoas que têm doença celíaca, elas têm uma sensibilidade muito forte ao glúten. Então, às vezes até, por exemplo, se você contaminar a faca com glúten, alguém cortou um pão antes de você, e você consumir, tipo, pegar a mesma faca para pegar uma manteiga, uma margarina, você vai estar se contaminando, digamos assim, com o glúten de forma indireta. Então, tem que ter muito cuidado também. Certo, Claudine, muito obrigada por ter aceitado nosso convite e vindo aqui falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço. Esse foi mais o Giro de Notícias no oferecimento de Tecnicom Assessoria Contábil. Voltamos a qualquer momento com mais informações. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom, a sua melhor escolha.